E o podcast de hoje nós vamos falar de fé e empreendedorismo. Sabe aquela vozinha que vem na sua cabeça e que aquela mensagem veio para você e você coloca em prática? Pois é, a história de hoje é de um empresário que Deus prometeu para ele uma empresa na época que ele era funcionário. E essa história ele vai contar para você. Acompanhe aqui. Seja bem-vindo a mais um podcast. Esse é o podcast número 2 e o meu entrevistado já está aqui no estúdio, é o empresário Júlio Porto. Lembra que eu falei para você que Deus prometeu uma empresa para ele? Pois é, ele vai te contar essa história aqui hoje, agora. E gratidão aí por você acompanhar o nosso podcast. Se você não assistiu o podcast anterior, eu vou deixar aqui no card e vou deixar aqui embaixo para você o link do podcast anterior, onde eu entrevistei a Larissa Dias, que é neurocientista. Acompanhe também esse podcast. Bom, esse podcast tem o patrocínio, tem o apoio da Federação do Comércio. Seu Edson Araújo, uma pessoa especial, que também vai vir aqui no nosso programa dar uma entrevista falando do sistema da Federação do Comércio à disposição da classe empresarial. Se você é empresário, empreendedor, profissional liberal, homem ou mulher de negócio, esse podcast é para você. Júlio, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição em estar aqui com a gente e contribuir com a nossa audiência aí, com a tua história. Prazer é todo meu, Washington. Agradeço a ti, a equipe. Enfim, de fato, foi uma história que mudou minha vida. Júlio, você é natural daqui de Mato Grosso do Sul? Não. Conta um pouquinho, de onde você veio? Eu vim de Montevidéu, Uruguai. Sério? Você nasceu lá? Sim, sou uruguaio. Que legal. Naturalizado brasileiro, mas sou uruguaio. Quanto tempo? No futebol, antes que você me pergunte... Com certeza você é flamenguista. Melhor time do... Eu torço no Uruguai. Bom, você veio do Uruguai com quantos anos pro Brasil? 4 anos. 4 anos nós nos estabelecemos aqui no Brasil. No Brasil. Sim. Chegou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Exatamente. Direto em Campo Grande, porque já tinha alguns outros parentes morando aqui em Campo Grande. Então foi natural a gente permanecer aqui. Sim. Né? E como que era aí a sua infância na época? Conta um pouquinho aí. Ó, na verdade, nós viemos para tentar a sorte aqui no Brasil. Na ocasião, o Uruguai vivia um processo terrível, não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, meu pai veio sozinho comigo, né, primeiro, e me deixou aqui na casa de uns parentes. E nossa infância, né, minha, meus irmãos, foi de muita carência, né, de muita carência mesmo, sabe? E o que fazia vocês manterem a união familiar? Existia pessoas que ajudavam vocês ou não? Na verdade, assim, amigos, né? Mas meu pai é muito trabalhador sempre. Apesar das dificuldades, ele sempre conseguiu manter a família com as suas lutas, com a sua peleja unida. Né? Até um... E você, o que você sonhava em ser nessa sua infância, juventude? O que você queria ser na vida? Aí vai a culpa de um pouquinho do sangue meu. Eu tenho descendência de alemão, de francês, de espanhol e de charrua, índio. Não pareceu muito. E brincadeiras à parte, meu sonho sempre foi ter uma propriedade rural, ser fazendeiro, morar no campo. E tanto o sonho meu quanto dos meus irmãos e pais, né? Eles, logo que vieram para o Brasil e reuniu toda a família, você acredita? Meu pai arrendou uma chácara e nós vivemos nela por praticamente 2 anos aqui, pertinho, 2 irmãos do Buriti. É pertinho. Foi uma aventura. Muito gostoso. E como você veio entrar no mundo profissional? Você começou a trabalhar no quê? Isso é um processo, depois que eu me naturalizei, voltei para o Uruguai com os 18 anos, morei um tempo lá, trabalhei, me naturalizei brasileiro, tinha que ter um processo de documentação. E comecei a trabalhar numa empresa aqui, uma concessionária de automóveis. Recebi uma oportunidade muito boa
E ali eu aprendi a profissão de eletricista, que é a minha profissão inicial. Surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso, que não era nem para mim, porque eu era só um auxiliar, só um ajudante. Mas surgiu um curso que um dos eletricistas desprezou, de ar-condicionado veicular. E eu, com toda a fome que eu tenho de aprender, né, abracei a causa e me incluí, né, nesse curso. E ali começou a paixão pelo ar-condicionado veicular. Quantos anos você tinha? A Eu média? tinha 19 anos, 18 para 19. Começando. Começando minha atividade profissional. Né? E daí você fez o curso. Fiz o curso e comecei a desenvolver nessa área com muita dificuldade. Né? Logo casei, minha esposa, minha afinada esposa. E aí comecei a vida, entrei numa empresa, outras concessionárias, mas fui contratado por uma empresa chamada Nippon Car, não sei se pode falar o nome. Pode. A gente... Uma empresa de ar-condicionado. De ar-condicionado. E nessa empresa, a gente trabalhava muito na época, que os carros não vinham com ar-condicionado. E dela surgiu a oportunidade de eu gerenciar uma empresa dessa marca, né, dessa grande empresa, em Dourados. Aí eu abracei a causa. Aceitei o desafio, abracei a causa e fui gerenciar essa empresa em Dourados. Passado um tempo, eles brigaram ou tiveram um problema de convivência e desmancharam a sociedade. Quando desmancharam a sociedade, eu fiquei com um dos sócios lá, gerenciando para ele, e ele me desafiou a abrir uma empresa para ele aqui em Campo Grande, que é a empresa atual hoje. E eu vim de lá de Dourados e abri a empresa aqui em Campo Grande. Foi um pé de guerra, né? Porque agora tinha uma concorrência à altura, né? Tinha uma concorrência que E com você na gerência ainda? não era muita coisa, era o que tinha. E de fato foi uma briga de gigantes. E sempre o nosso conceito foi ali fazer o máximo possível com o melhor atendimento possível. Tanto é que os clientes falavam, puxa, mas essa empresa é sua? Como é que você iniciou? De certo, foi um desafio, né, para você iniciar aqui na capital uma empresa, gerenciar. Como é que era naquela época? Para ser franco, foi uma delícia. Foi por causa do desafio, né? Foi. Eu vim para montar, eu escolhi cor, eu escolhi nome junto, né? O meu patrão, na ocasião, me deu muita liberdade, então eu me senti em casa, sabe? Assim como lá em Dourados. Então foi muito gostoso, foi um desafio muito agradável. E eu, particularmente, tinha uma propriedade que Deus tinha me dado aqui em Campo Grande, então ficava muito mais fácil. E minha família aqui, minha esposa, meu filho na ocasião. Então, Campo Grande para mim sempre foi uma cidade muito querida, sabe? Eu amo Campo Grande. Então vamos dar uma pausa aí dessa empresa e vamos... Eu quero entender como que é essa propriedade aí que você falou que Deus te deu. Você é um cara muito... Tô vendo que você é um cara muito abençoado aí. Te deu chácara, te deu fazenda, te deu empresa. A gente quer saber. Vamos lá, a chácara, como é que foi a história aí? Essa foi algo fora da... Como foi o chamado? Como foi a conversa? Como é que você quer dar o crédito para o Deus que te deu essa chácara? Sim, inteiramente Ele deu. Sempre quis, voltando à infância, sempre quis ser uma propriedade rural. Amo o campo, amo mato, amo gado, amo cavalo, amo. Então, assim, sempre quis isso e lutei muito por isso, trabalhando muito e lutei muito por isso, mas eu não tinha um segredo. Eu não tinha uma chave, que eu vou contar daqui a pouquinho, se possível. Então, assim, lutando, pelejando para comprar essa propriedade, aquela coisa toda, e só dava com os burros na água. Tudo dava errado. E perto de perder tudo, fazer um péssimo negócio ali nessa região, eu ia perder tudo, eu ia perder a casinha que eu tinha, eu ia perder tudo. E minha esposa contra, a pessoa desistiu do negócio. No desistir do negócio, no dia que ele foi desistir do negócio, eu, muito irado, eu falei, Deus, tá bom, não deu certo essa, agora o senhor vai me dar uma fácil de pagar, o senhor vai me dar uma que eu consegui. Nem crente eu não era, mas metindo. O senhor vai me dar uma propriedade fácil de pagar, assim, assado, com começo e tal, que eu goste. E
Na verdade, 6 meses depois, encontrei essa propriedade. Pensa num lugar lindo, retangular como essa mesa. Como chegou até você? Eu ralei muito para procurar, viu? Sabe aquelas estradinhas vicinais, né, que ninguém passa? Eu passava. Aí procurando de boca a boca, sem corretor, sem nada. Mesmo você pedindo para Deus, você foi fazer a sua parte. Fazer sua parte. Tá. Deus faz 90%. Mas aqueles 10%, se você não ralar, não vai cair no colo. Achei a propriedade. Igual essa mesa retangular. Na parte de cima, uma floresta linda. No começo dela nascia uma água e cortava toda a propriedade. No final, um córrego, terra preta, árvores frondosas, não tinha nem lugar para entrar, né? Mas linda, 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 linda. E estava à venda, né? E na ocasião, tudo que eu tinha era uma motinha CG 125, né? Uma espingarda cartucheira, né? Né? Com 3 cartuchos de bala vazio, uma caixinha de bala 22, faltando 8 balas e 8 parcelas, se não me falha a memória, de quinhentão. Era tudo que eu tinha. E não é que Deus fez graça aos olhos do dono. E ele tinha uma proposta do dobro disso, mas ele falou, olha, eu tenho uma proposta assim, assim, assado, que eu testifiquei depois dela, né? Mas eu gostei de você, eu vou vender para você. Sério? Sim, Deus me deu essa propriedade. E ali eu me Que converti. tamanho que era? 50 hectares. Por uma CGzinha, Uma espingarda, 3 cartuchos bala vazia, 8 parcelas de quentão. Ou seja, Deus me deu de presente. Condições para você pagar. Eu tive condições. Tranquilo. E eu aprendi essa chave. Hoje, ou toda vez que eu faço isso, eu sou bem sucedido. Tudo que eu quiser na minha vida. Eu vou comprar esse copo d'água, vou investir nele. Se for de Deus, eu faço um propósito. Eu e Deus. No meu coração. Não sai da minha boca, eu não falo para ninguém. Eu assento isso no meu coração, na minha mente, na minha alma. Dizer, Deus, se for para ser, se o Washington for me vender esse celular, se ele for ser bênção para mim e para ele, vamos supor que valha R$1.000, né? E eu não tenho os 1.000. Então que ele me ofereça ele por 700, né? E eu consiga pagar em 10 de setentão, né? Sei lá, algo nesse nível. E eu aprendi essa chave em Deus. E quando você faz isso diante do Senhor, Ele te honra. Mas certo? você não precisa falar, então. Você fala você com Ele. Eu e Deus. Para quê? Deus, ele conhece o que está na sua mente e no seu coração. Satanás, não. O inimigo, não sei se pode falar Satanás, o inimigo, não. O inimigo, ele sabe o que você faz quando ele vê e ouve o que você fala. Quando você guarda no seu coração, ele não consegue enxergar. Entendeu? Esse é a grande tirada. E Por isso que você não pode falar muito da sua vida para os outros, porque é uma chave. Você quer ver dar errado alguma coisa na sua vida, Austin? Um projeto seu? Você quer ver ele dar errado? Começa a falar para todo mundo. Eu vou fazer tal coisa assim. Eu vou comprar tal coisa. Eu tô querendo tal e tal coisa. E é boa e tal. E geralmente, quando você faz isso, dá errado. Sério? Sim. Agora fica quietinho. Ora, Deus, pede para Ele ajustar as coisas para você. E é interessante. Falando do celular como exemplo. Né? Aliás, se você quiser me vender nessa conta. Brincadeira. Mas falei para você dele. E aprendi a parar de errar. Como? Ele não vai ser bênção para mim. Não é tudo que eu estou querendo. Não vai me atender. Então o Washington vai dizer não. E eu vou ficar quieto. Eu vou aprender a ouvir um não. Sim. E entender que aquilo não vai ser bênção para mim. Por quê? Porque provavelmente Deus vai trazer algo melhor que vai me atender melhor. Você entende? E quando eu aprendi a fazer isso, eu parei de errar. E o patrimônio que Deus me deu hoje, ele é só dos últimos 20 anos da minha vida. Tá, você comprou a chácara. Vamos lá, vamos voltar aqui para a empresa agora. Nós demos uma pausa aqui, falamos da chácara, como você continua. E na empresa, você está na gestão da empresa durante quantos anos ali, antes dela ser sua? Sim.
Vim, montei ela Não. para o meu patrão, não tinha Sim. uma arruela, muito Tá. embora eu agia como se ela fosse minha, cuidando, né? Para o meu patrão, como se ela fosse minha, ponto. Sempre amei aquela empresa como se ela assim fosse. Passado mais ou menos uns 3 anos, né? A coisa já estava bombando, estava dando tudo certo, funcionando bem. Ou seja, de 1999, 24 de julho de 99, que ela nasceu, né? Oficialmente, ela já funcionava um pouco antes. Se não me engano, 99, 2000, 2001, 2001 para 2002, 3 anos mais ou menos depois, meu patrão já tinha esquecido todas as promessas que ele tinha feito. E Que promessa que ele fez? ele tinha feito promessa de me dar uma comissão, de me dar uma condição melhor, de olhar para o meu lado. E eu fiquei praticamente... Aquela promessinha que o cara fala assim, me ajuda que lá na frente você vai ser isso. Isso. A gente fez essas É promessas. natural. E não é por maldade. É que as coisas vão acontecendo e nem sempre saem do jeito, né, que a gente quer. Né? E a gente acaba esquecendo mesmo, não tem jeito. E eu, para ser franco, honro a vida do meu ex-patrão, dos meus ex-patrões, mais que tenha acontecido situações, mas sou muito grato a Deus pela vida deles. Sim. Diga-se de passagem. Aliás, nunca pus nenhum patrão meu na justiça. Mesmo achando que tinha direito. Nunca. Enfim. Mas o fato é que ele acabou se aliando de novo com aquele grupo do qual ele saiu. E, basicamente, a empresa entrou por $280 mil e ele vendeu de novo. Entrou de novo na sociedade. Né? Quando ele entrou na sociedade, todas as promessas que tinham caíram por terra. Isso me angustiou muito. Eu falei, Deus, não tá bom. 3 anos depois, sem ajuste de salário, o que você fazia há 3 anos atrás não consegue mais fazer hoje. E as contas já não estavam mais fechando. Filho na escola, dar uma vida simples, mas digna para a esposa e crescer. Eu estava com a chácara, procurando formar e aquela coisa toda. Enfim, tem outros testemunhos daquela propriedade que não dá para hoje, mas muitos outros, enfim. E a coisa estava apertando e me angustiei. Sabe quando você fica angustiado com alguma coisa que você está fazendo? E eu decidi não reclamar para ele. Ali eu já era convertido, né? Me converti na chácara. E eu decidi ir a um monte. É um tempo de oração, em particular, sozinho, buscar ao Senhor uma direção. Qual é a direção que eu queria? Deus, eu permaneço aqui? Ou eu saio e abro a minha empresa? Afinal, know-how eu tenho, né? Não tenho recurso, mas eu tenho know-how. Por que não? Né? Só que eu não queria fazer nada. Tem uma experiência de vida, uma experiência profissional. Autoridade, graças a Deus. Uma clientela fiel à minha pessoa desde outros empregos, que sempre me procurou. Sempre procurei tratar meus clientes com a máxima honestidade possível e a máxima atenção possível, que é o mínimo que um empresário ou um funcionário tem que dar para o seu colaborador, para o seu, no caso, para um cliente, para o seu maior patrimônio, enfim. E ali eu busquei uma direção. E eu não sei se pode contar aqui o resto. Pode contar. Certeza. Manda e-mail. Doido, hein? Manda e-mail. Nesse tempo de eu trouxe aqui para você contar o que aconteceu. Então eu vou contar. Vai lá. Eu tenho a prática de ir a um monte, e ali eu me converti naquela primeira terrinha, num monte. O que é um monte? Você ir para o meio do mato, igual Jesus fazia, dobrar os seus joelhos e conversar ao Pai. Ponto. É interessante. Moisés, com ele aconteceu isso. Não tem a sarça ardente de Moisés? Um arbusto que flamejante estava, mas não consumia. Pegava fogo, mas não queimava. Então, isso é um monte. Você vai orar a Deus. E quando você entra na presença de Deus de uma forma tão gostosa, tão íntima, você acredita? As folhas que estão à sua volta, elas acendem, incandescem, ficam acesas. Aconteceu isso com você? Dezenas, milhares de vezes. Ninguém te chamou de louco? Muitas vezes. Meu apelido na igreja metodista, quando eu entrei nela, era de louco. Sério? E fanático. Até que eu os levei, né? E aconteceu. Com eles também? Com eles também? Sim. Se nós que interessante. E Deus quiser, lógico, depende de Deus, não de mim. Ele acende e você vai ver.
né? É muito lindo. É um sinal lindo de que Deus está te ouvindo, está ouvindo a sua oração. É muito lindo. Mas enfim, voltando a esse sinal, não fui pelo fogo, não fui para ver sinal, mas eu fui orar a Deus, buscar uma direção. E nesse meio tempo, Deus me mima muito, sabe? Ele, geralmente acontece isso, apareceu um telão na minha frente, esfumaciado, e eu vi a fachada de uma empresa. Pensa num careca que ficou faceiro. Né? Arrepiou os cabelos, não? Vai, pá, até você tinha caído. E nesse meio tempo, Deus falou, porque Deus é um Deus vivo. Você fala e espera para ouvir. Nós estamos conversando, não estamos? Sim. Assim como nós dois estamos conversando, né, porque estamos vivos, Deus está vivo. E quando você conversa com Ele, Ele te retruca, Ele te responde. Né? Por isso é uma oração, é uma conversa. Né? E ali nesse processo, Ele me mostrou o esboço da empresa e me disse, ó, você vai chegar no seu patrão e vai pedir um aumento de tanto. E era um aumento considerável. Pô, ia ficar burguês. Eu nunca tinha ganho uma queda de braço com o meu patrão, nem um centavo de aumento. E Deus pede para eu ter um aumento de 70% praticamente. Falei, glória a Deus. Né? Quem não quer um aumento de 70% dado por Deus? Eu quero, você quer? Claro, é óbvio. Então, nesse caso, Deus me deu, inclusive, a cifra. Pede para o seu patrão 10 salários e mais a comissão de 1% que eu já ganhava sobre a venda total. Se ele falar que vai te pagar 1 centavo a menos, você não trabalha mais para ele. E aí que ele me mostrou o esboço da empresa. Cara, fiquei faceiro. Era uma noite... Se Deus aí te deu um direcionamento, é um mentor que te deu um direcionamento exatamente... Ele é meu mentor. Ele é meu guia, ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador. Pensa num cara que é apaixonado por esse Deus, hein? Mas ele me mima muito. Enfim, nessa ocasião, pensa numa noite fria, de inverno, e eu tenho um sensor fantástico. Rapaz, se estiver chovendo lá na esquina, eu já sei que chove aqui, porque qualquer coisa... Você sabe que essa é uma habilidade do ser humano. A gente não sabe, não tem, ensina a gente, mas eu estava estudando na internet os superpoderes do ser humano, um deles é a capacidade sensorial. Cara, então... Isso que você está falando... Abençoado, porque minha testa é grande. Enfim, Washington, como eu estava falando, eu sou bem abençoado, porque eu tenho um sensor bem grande. O fato é que estava uma noite fria, gelada. E aí, poxa, Deus já deu direção, já tinha falado. Eu não lembro se aquela noite tinha derramado fogo, o fogo físico, né, no chão. Não lembro mesmo. Mas Deus já tinha falado comigo. Já tinha mostrado o esboço da empresa. Lá no monte, só eu e Deus. No meio do mato, longe da cidade, né, numa fazenda que a gente ia. Enfim. E aí, naquela ocasião, sozinho, tá? Quando Deus mostrou tudo isso, me alegrei e tal. Bom, recebi o que eu vim buscar. E aí de repente, foi a primeira vez que eu vi ele, Jesus. Ele apareceu de uma forma quase que como que num desenho animado. Eu lembro da túnica dele, né? Eu lembro branca, eu lembro da faixa, né? Marronzinha, a barba bem acerradinha. Pensa num Jesus bonitão, mas tipo num desenho. Como que eu vi ele? Do nada, eu senti. Tava uma noite fria de lua, né? E tava serenando bastante. E de repente eu senti a mão dele sobre a minha cabeça. Na hora que ele pôs a mão na minha cabeça, aqueceu instantaneamente o sensor de temperatura que você disse que é uma virtude. É a virtude dessa capeleira bonita. Mas tudo bem. Obrigado pela gentileza. Mas na hora que ele pôs a mão sobre minha cabeça, aqueceu. E quando aqueceu, é natural, alguém te encosta, você vai olhar. E eu vi ele pela primeira vez, né, que eu vejo ele fisicamente assim falando, mas nessa forma de um desenho animado. Era muito interessante. Pensa num cara que ficou faceiro. E ali eu permaneci. Tempo. E ele com a mão na minha cabeça. Um tempo. Até que eu parei de sentir. Quando eu parei de sentir, poxa, já tinha direção, já tinha visão. Eu tinha sentido. Ele me abençoou. Rapaz, pensa num Deus lindão.
E aí eu fui calçar a botina. Quando eu fui calçar a botina para ir embora, de novo, a mão na cabeça, e eu fiquei quietinho. E ali eu fiquei não sei quanto tempo. Enquanto a mão dele estava sobre mim, eu permaneci ali. Faceiro. Voltei para casa, depois que passou esse processo, muito feliz, muito contente, chorando as pampas, né? Porque... Ficou muito emocionado? Como não, né? Puxa, você conversar com um Deus poderoso, bondoso, generoso, eu, miserável pecador, cara, e ele vem te dar a direção que você precisa, fala com você, te mostra o que você precisa e ainda te toca. Tudo isso que você passou, é possível qualquer ser humano acontecer com ele? Qual que é? Qual que é o momento que isso a gente... Será que a gente consegue fazer? Qualquer um tem acesso? Como é que é possível isso? Então, O que precisa quem que pode fazer isso? Todos. O que a pessoa precisa fazer? Entrega o seu coração a Jesus Cristo. Deixa na mão dele. Isso chama fé. Fé é acreditar naquilo que é oculto, é invisível, não é palpável. Fé é a firme convicção das coisas que você não vê, mas a certeza daquelas que você espera. Isso é fé. Então, porque é fácil ter fé nesse copo d'água, mas isso não é fé, eu estou vendo ele. Agora, eu estou com sede e eu vou ser suprido na minha necessidade. E eu não estou vendo o copo d'água aqui, aí é fé. É fácil eu crer numa direção se eu estou vendo, palpando, mas isso não é fé. Histórias como a sua, que nós estamos falando de empreendedorismo, Sim. Eu já presenciei dentro da minha família a minha irmã orando para Deus para salvar o seu filho que estava acho que é UTI, e o médico falou, a qualquer momento nós vamos desligar o aparelho. E aí pedia até a autorização dela. Ela falou, não vou dar. Deus não vai permitir isso. E ela orava, tinha uma capelinha lá no hospital, e ela ficava lá, orando. Meu sobrinho viveu mais aí uns 14 anos. Tetraplégico. E ainda ele viveu com saúde. E ele saiu do hospital. Isso é fé. É fé. Porque nem os médicos, ninguém lá do hospital falou, qualquer momento a gente vai desligar. Esse mês, saindo um pouquinho fora disso tudo, esse mês eu fiquei muito grato a Deus. Eu estou vivendo um processo de reconstrução da minha vida. Aconteceram coisas bem traumáticas, sabe? Deus tirou minha esposa, 6 meses depois exatamente, tirou meu pai, né? Que os dois eram da empresa. A esposa do financeiro e meu pai do operacional. Mais alguns meses tirou meu padrasto e agora, pouquinhos dias atrás, pouquinhas semanas atrás, tirou minha mãe. Então eu venho num processo de me restaurar, né? Eu perdi meu chão. Eu só não perdi, sabe o quê? O amor por Cristo. Isso eu não perdi. O resto eu reencontrei. É o que te sustenta. É meu sustento. Você foi no monte, né? Voltou do monte. Sim. Qual foi a iluminação que ele te deu e quais foram? O que aconteceu depois disso? Voltando para a empresa, a direção foi clara. Eu pediria um aumento e enquanto eu não o recebesse, se eu não recebesse, eu sairia e abriria a minha empresa, porque ele me mostrou e essa foi a direção. Então, no dia seguinte, liguei para o meu patrão, né? E chamei ele para uma reunião na empresa, onde eu iria pedir um aumento para ele. E assim eu fiz. E ele consentiu. Te deu aumento? Deu um aumento. Cara, 70% de aumento. Caramba. E interessante que ainda eu errei o cálculo do salário, porque Deus foi muito claro. Nem 1 centavo a menos. E ele frisou isso. E eu errei o cálculo quando eu falei, o salário está tanto, já tinha aumentado um pouquinho, eu errei, faltava aí 50, 60. Eu liguei para ele e falei, tá errado, é tanto, viu? Ei, alemão, não sei por que meu apelido era alemão. Ei, alemão, você é fogo, né? Eles usam até palavra, mas vamos nessa. E ele consentiu. Isso durou aí 3, 4 meses, basicamente, até o ponto que eles resolveram fechar a empresa. Nossa, você ganhou 3 meses de aumento e resolveram fechar a empresa. Ou seja, alegria de pobre na fogo, né?
E para mim aquilo, apesar de não ser meu, era um filho, porque eu participei da construção dela, eu participei de todo o processo e eu amava aquela empresa como se minha ela fosse. E naquela ocasião eles resolveram, era uma sexta-feira antes do carnaval, e eu estava responsável por levar o povo da igreja central metodista para o monte. Você já tinha essa contribuição com a igreja. Já. É. Muito tímida. E a única coisa que eu sabia era orar e ir para o monte. E eu sabia que Deus acendia fogo. E ainda levava os jovens pela igreja. Da igreja metodista em si era a primeira vez. Na verdade, era a primeira vez que eu ia levar alguém no monte. Eu sempre ia no monte com meu pai na fé, o pastor Gilson. Né? Mas era a primeira vez que eu ia levar alguém. Seu pai é pastor? Pastor Gilson. Não, meu pai na fé. Na fé. Pastor Gilson, um amigo de mecânicas também, enfim. E o fato é que, beleza, eu estava incumbido disso. E aí meu patrão começou a ligar no meio da tarde, desesperadamente, porque eles tinham decidido fechar a empresa naquela semana. Naquele final de semana. Era a última semana de vida da empresa, eu desconhecia essa informação. Ele começou a ligar, querendo falar comigo, e eu falava, cara, eu tô trabalhando para você, calma. Não, mas eu preciso falar contigo. Ó, deixa eu terminar o seu serviço, o serviço para os seus clientes, né, que eu peguei, e aí eu vou aí final da tarde, não tem, final do dia, à noite, não tem problema, deixa eu terminar aqui. E assim eu fiz. E quando eu cheguei lá, contou uma história, falou, a empresa tá mal, e aí a gente comprou a outra, a Climacar, tal, não sei o quê. E, enfim, não dá para manter a Climacar em pé. Vamos fechar ela. Não sei se pode falar. Pode falar, sim. Esse é o nome da empresa. É o nome da empresa que Deus me deu de presente. Tá. Então, vamos fechar ela, tal, e você vai decidir se você vai gerenciar o nosso pátio aqui, né, da empresa matriz, ou vai voltar para Dourados para gerenciar Dourados, porque depois que você saiu, caiu as vendas. Por alguns motivos que eu vou me reservar de falar. Tá. Só que você vai ganhar menos, ele falou. Falei, opa, eu tenho uma direção de Deus, não tem? Tem. Que não ganharia 1 centavo a menos. E aquilo, nossa, aquilo foi uma bomba para mim. Pensa numa sexta-feira que eu não dormi praticamente. Triste. Um filho estava morrendo. Aquela empresa para mim era... Quando eu passei, voltando, eu tinha uma jereba velha, né? Depois eu te conto essa história. O que é jereba? Jereba velha era o apelido da minha caminhonete. Caminhonete. Uma caminhonete. A D10 velha, aqueles pedaços, era o único que eu tinha. E aí, quando eu passando com a jereba velha na frente da empresa, Satanás falou comigo. O inimigo falou. E quando ele fala, até o fiozinho da cabeça, da careca, que já caiu, arrepia em algum lugar e... Pensa num trem desagradável, sabe? Brincadeiras à parte. E aí, o que ele falou? Pô, você não vai ter dinheiro nem para pagar a escola do seu filho mês que vem. Você não vai ter emprego. E assim ele começou a malhar. Toda vez que a gente passa por uma grande tribulação ou dificuldade, não se desespere. Por quê? Porque se ela vem da parte de Deus, como foi o caso deles fecharem a empresa, Deus está preparando algo muito melhor para você. Agora, se você ouvir a voz do inimigo e que ele veio para te matar, roubar e destruir, se você ouvir a voz dele e deixar ser guiado por essa voz e não pela direção que Deus deu na sua vida, você se lasca. Você pode abrir mão de uma grande oportunidade que Deus está te dando, com murmuração, com reclamação, enfim. Só que é difícil falar isso, sim, na hora da pancada. E ali eu me entristeci tremendamente e fui para casa mal. Compartilhei com minha esposa e no dia seguinte, pelos meus patrões, eu nem abri a empresa, mas eu falei, não, eu vou abrir. Oxe, eu peguei os clientes, eu dei minha cara a tapa e eu vou terminar eles aqui e vou entregar cada veículo, né, conforme eu prometi. Eu dei minha palavra, né? Depois que vocês fazem o que quiserem fazer da empresa de vocês. Quer fechar? Fecha. Né? E assim eles foram fazendo. Naquele sábado de carnaval, eles começaram a desmanchar a empresa e levar tudo. Pensa num trem feio. Foi terrível, foi uma cena bem feia. E eu trabalhando, atendendo os clientes, mas por dentro estava morto. Uma falta de respeito ali, né? Era a convicção deles que estavam fazendo o melhor para eles. Tá. Ponto. Enfim, eu sei que terminou o expediente fatídico
E eu estava responsável por ir Para levar os jovens lá. E eu fui para a igreja. Eu sou um pezinho pesado e eu piloto moto esportiva e minha mão é meio pesada, eu gosto de velocidade. Mas aquele dia eu não tinha força para mudar a marcha do carro, para sair de casa da Nova Bahia até a Chácara das Mansões, que é o retiro da igreja. Eu devo ter gasto brincando mais de 2 horas. Eu não tinha força para acelerar. Estava decepcionado com aquilo que estava acontecendo. Ali eu creio que eu experimentei um pouco da tal da depressão instantânea ali, que era uma coisa que eu não dava muita moral, não. Mas não dá para brincar com ela. Eu sei que chegando ali naquela chácara, do jeito que a minha esposa, né, da retiro da igreja, foi para conversar com o povo, junto com o meu único filho que tinha, no caso, né, só tinha um na ocasião, e eu fui para o alojamento e deitei numa das beliches, fiquei quieto, amuado. Não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém. Pensa num cara desanimado, eu não tinha força. Não queria falar com ninguém. E um irmãozinho abençoado chegou perto de mim, até meio chato, tô brincando. Ó, Deus é bom e tal. E eu virado pro lado, das costas pra ele, não queria nem saber. E ele começou, puxa, mas Deus não sei o quê e tal. E ele começou a me animar e vai. E aí, daí a pouco eu virei pro lado dele e ele falando e falando e falando de Deus e tal. Falando da palavra de Deus, e pensa num trem que tem poder, a palavra de Deus. É quando você ministra, quando você verbaliza a palavra de Deus, você está semeando bênçãos, sabe? E ali, à medida que ele foi fazendo isso, comecei a responder para ele. Daí a pouco eu sentei na cama. E aí, sabe na coisa? Falei, cara, eu estou responsável pelo monte. Vamos consagrar um monte? O que é consagrar um monte? E ver um lugar que Deus, você sente a presença de Deus, e ali você se dobra diante dele, chora na presença dele. Isso é consagrar um monte. E pede para Deus, por que não, fazer os sinais e maravilhas que é a sarça ardente de Moisés. Acender o fogo para o povo ver um sinal físico da sua fé ou da sua oração. É top. E assim eu fiz. Abri mão de ficar pensando e remoendo naquilo que para mim era o foco da minha dor, que era a destruição ou o encerramento da empresa, né? E fui fazer isso com ele. Pai, pensa num Deus que foi presente naquele lugar. Meu Pai da glória. Num cubículo, né? O dobro desse estúdio, ou o tamanho desse estúdio, pequenininho, né? Deus pôs 120 jovens. Ali Deus batizou no Espírito Santo. Sabe do que é isso? Eles falavam em novas línguas, crianças falando em línguas. Dava para ver os anjos do Senhor naquele lugar. O fogo caiu naquele lugar. É um fogo... como é que eu vou te explicar? É como se fosse estrelas do céu. Acende toda a relva no chão. Então você não sabe, você olhar para o céu, um dia bem limpo, fica bem estrelado, não é lindo? Imagina isso na terra, você pisando naquilo, como se você estivesse no céu. E ali aconteceram coisas, sinais e maravilhas lindos. Os 3 dias. Todo mundo presenciando. Todo mundo presenciando. Alguns não gostando, mas a maioria amando. Apaixonado com aqueles sinais e prodígios que Deus estava fazendo ali. Sim. Naquele acampamento que todo mundo conhecia. E nunca tinha acontecido aquilo. Enfim. Terminado esse fantástico desse tempo, eu voltei para lá numa quarta-feira. E abri quarta-feira de cinza. Voltei para falar com os meus patrões para ver o que eu ia fazer da minha vida. E tomando banho, antes de ir para o serviço ou para a empresa conversar com eles, Deus falou comigo. Nítido e claro. Sabe o que ele falou? O quê? Tô curioso. Tô curioso. Põe tua melhor roupa. Sério? Se arruma. Hoje eu te dou aquela empresa. Desse jeitinho, eu acho. Sem pôr e nem tirar. Pensa num cara faceiro, pentei até o cabelo que eu não tinha. Pus perfume, pus a melhor roupa que eu tinha. E aí eu saí do banheiro, né? Todo faceiro, animado. Entrei mal, preocupado. E agora eu tô saindo cantarolando. Minha esposa, o que foi com você? E aí eu peguei na mão dela e falei, cumprimento o mais novo empresário de Campo Grande. Quem? Eu falei pra minha esposa. Sério? Oxi. Já saiu comigo. Acabou. Isso é fé. Eu sou alemão. Isso é fé. Isso é fé.
Você ouviu, obedeceu. Eu vou até te falar que não chega nem a ser fé. Sabe por quê? Porque Deus fala pra você, é só você obedecer. A fé é quando você não tá ouvindo nada, vendo nada e crê, né? Mas nesse caso, A obediência. é obediência. E aí eu, crendo naquilo que Deus me falou, falei pra ela, não, cumprimento mais novo empresário de Campo Grande. E ela, você tá louco? Ela tinha uma vozinha assim. Como assim? Eu não entendendo nada, porque Deus falou comigo, não com ela, né? E aí ela, sem entender, falou, não, ó, seguinte, ué, aí você acordou com o peão, mas vai dormir com o patrão, né? E naquele meio termo, né, saí, ela sem entender nada de, né? E fui falar com o meu patrão. E aí ele explicou todo o processo, o porquê que ele estava fechando a empresa, Paraná. E aí ele falou, Júlio, alemão, você vai decidir se você vai ficar aqui gerenciando Campo Grande, Dourado, a cidade aqui, ou vai voltar para gerenciar Dourados. Só que você vai ganhar bem menos. E aí, eu tenho uma promessa. E eu falei, ó, não trabalho mais para vocês. E ele tomou um choque, falei, como assim? Não trabalho mais para vocês. Ué, você tá louco, alemão? Não, não. Eu vim comprar a empresa. Ué, como assim? E ele, você é um quebrado, alemão. Como você vai comprar a empresa? Rapaz, aquilo me deu uma indignação santa. Sério. Moço, pensa, um alemãozinho brabo. Rapaz, uma ira santa. Eu catei, meti a mão na minha carteira, não tinha um centavo no bolso. Nem pra, sabe, final de pagamento, só tem os papelinhos. Você deu um carteado. Sei lá o que é isso. Sei que eu catei a minha carteira, abri na cara dele assim, falei, em nome de Jesus, essa empresa é minha. E ele tomou um choque. Nesse meio tempo já chegaram mais os outros sócios, eram 5. E aí, sem entender e tal, e ele, você é louco, alemão? Como que você vai comprar uma empresa em plano chegada de inverno? Você vai quebrar e não sei o quê. Eu falei, cara, eu tenho fé. Ele falou, ou você é muito, muito, muito louco, ou é muito, muito, muito burro de comprar uma empresa sem dinheiro, sem capital de giro, né? Chegando no inverno. Eu falei, cara, não sou nem muito, muito, muito burro, nem muito, muito, muito louco, mas eu tenho muita, muita, muita fé que Jesus Cristo vai me abençoar e eu vou trabalhar e trabalhar bem, mesmo no inverno. Assim aconteceu. Mas, voltando nesse processo, um dos sócios me chamou para um canto reservado. Ô, irmão, como que é isso? Ah, não, vim comprar, assim, assim. E ele expressou um desejo do coração que ele tinha de fazer algo nesse nível. E aí, entramos numa negociação, né? E aí, vai daqui, vai de lá, e eu falei, não, então já que você quer ser meu sócio, então meio a meio. E vai daqui, vai de lá, e ele negociando, não, eu 80% e você 20%, alemão. Eu falei, não, é meio a meio, vai daqui, vai de lá. Chegou a hora, ele bateu na mesa. Poxa, alemão, você não tem nada e ainda quer 50%? Então fica com 40% e não me enche mais a paciência e vai embora. 40% você já tinha. Uai, pra quem não tinha nada, tô com 40% sem nenhum real. Só no nome de Jesus? Oxe, tô no lucro, não tô? Claro. E ainda peguei os equipamentos e tal, fizemos um prévio acerto, chegamos na empresa, varremos ela na quarta-feira de noite já, finalzinho da tarde. Varremos e o que sobrou cabia na palma da minha mão. E aí eu orei, Deus, não tenho um centavo. Eu não tenho peça, não tenho nada. Tudo que eu tenho está na palma da minha mão. Manda clientes que eu possa atender com isso que eu tenho na palma da minha mão. E nesse processo de negociação, eles falaram, tá vendo aquele montanha de lixo lá? Cata essa montanha de lixo, só que você deixa tudo varridinho, bonitinho, né? E ali O que tinha nesse lixo? Rapaz, um monte de sucata, peça velha e peças de ar-condicionado de carros que tira para instalar o ar-condicionado, né? E não valia nada para... Nunca valeu nada, era no lixo, ou seja, eu jogava para sucata, pagava para tirar. E ele falou, pega tudo isso aqui para você. Pega tudo isso aqui para você, só que deixa tudo varridinho para mim. Aquilo não foi uma ofensa, aquilo foi, glória a Deus, eu não tenho nada. Né? Rapaz, lembra a Jereba Velha? Uma D10zinha de carroceria de madeira, eu lotei 2 caminhonetadas daquilo.
daquele lixo deles. Varri, deixei bonitinho para eles. Cheguei na empresa, Deus, o que é lixo para eles é tudo o que eu tenho. Por favor, manda cliente que precisa disso, que é o lixo. Rapaz, no outro dia, antes de eu abrir a empresa, tinha clientes esperando para comprar equipamentos de carro sem ar-condicionado, né? De caixa sem ar-condicionado, que eu nunca tinha vendido na vida. Eu tava lá. Tava lá. E Do lixo, dentro do lixo. E eu, No meio do lixo. já tinha lavado, já tinha que eram peças perfeitas, né? Lavado e tal. E vendi pro cliente, né? Como semi-nova, lógico. Né? Perfeito, atendi e comecei a gerar um recurso, sabe? E então surgiu essa situação, comecei a fazer um capital de giro, né? Pouquinho, mas comecei a fazer, para quem não tinha nada. E é interessante que aí eu comecei a pegar as peças, que os clientes estavam lá, e eu, graças a Deus, uma clientela muito fiel, muito boa. E aí eu comecei a comprar peça onde? No meu ex-patrão. Eles tinham peça para vender, só que daqui a pouco ele falou, Júlio, alemão, você não tem cheque. Eu não tinha nem cheque. Então não podemos mais vender para você sem cheque. Começaram a fechar portas, né? E eu falei, mas cara, não tem cheque, como é que eu vou fazer para abrir cheque de um dia para outro? Não, se vira. Eu falei, cara, você aceita cheque de cliente? Não, cheque de cliente eu aceito. Então tá. Aí começamos a trabalhar com cheque de cliente. Na passado uns 2, 3 dias, eu falei, não, você não tem sistema de consulta de cheque. Nós não vamos mais vender sem consulta para você. Então, a cada momento, eles fechavam a porta. E aí, à medida que eles iam fechando a porta de me vender peças, né? Porque eles achavam que eu ia falir, eles tinham certeza que eu ia quebrar. Porque sem capital de giro, não tinha como sobreviver. Eles só não sabiam de uma coisa, que o meu fiador era forte. Sabe quem que era o meu fiador? Quem? Jesus Cristo. Ele que me deu a empresa. Eu comprei uma empresa de $280 mil com o nome dele. Sem um centavo no bolso. Caraca. Ele fia a empresa. Então, ele me sustentou. Ele me manteve em pé. Ele mandava os clientes, ele me dava a sabedoria para eu atender os meus clientes, enfim, tudo depende dele. E à medida que vinham barreiras para me prejudicar, mas na verdade, cada uma dessas barreiras estava me ajudando. Por quê? Porque eu tinha medo e eu não sabia que os fornecedores de São Paulo, direto de onde os meus patrões compravam, estava tudo ok. E eles começaram a me ligar, que eles não queriam mais vender, os patrões aqui. Mas os fornecedores de São Paulo, tinha crédito, queria vender. E quando eu fiquei sabendo do valor que eles me vendiam, era uma fração do preço que eu pagava aqui. Caramba. Ou seja, essa barreira que foi gerada para me impedir ou para me prejudicar, acabou me ajudando um monte. Acabou abrindo portas fantásticas. E assim Deus começou a me prosperar a passos largos. E a coisa começou a ficar muito boa. E é interessante que logo o inverno veio rigoroso. E eu me lembro que uma certa feita, uma noite geladíssima, era praticamente meia-noite. E eu precisava entregar os 2 veículos que eu estava instalando ar-condicionado para eles naquele dia. E era praticamente meia-noite, eu ia andando, caminhando no pátio, só de caminhar, o gelo que estava naquele pátio fechado. Na época chegava falaram que não tinha movimento. Eu ia, e não tem mesmo, naturalmente não. Mas naquela meia-noite, eu estava instalando 2 ar-condicionados. Na hora que nós ligamos o ventilador para testar o ar, para concluir o serviço, deu 5 graus só na saída do difusor com o vento. Nossa, tá gelado. Deus me honrou, independente das circunstâncias. Deus me manteve naquele lugar. E o fato é que, graças a Deus, para concluir essa parte, uma semana, 2 depois, lembra que eu estava com 40%, né? Mas aquilo incomodava meu coração. Por quê? Porque Deus não falou que ia me dar sócio. E uma semana depois, aquele majoritário que era 60% e eu detinha 40%, falou, Júlio, me liga, preciso falar com você, alemão. Tá desmanchado o negócio. Falei, pá. Aí o alemão encardido entrou em cena. Falei, epa, rapaz, uma coisa eu tenho. Eu não tenho dinheiro, não tenho estudo, mas uma coisa eu tenho, palavra. E eu dei a minha palavra. Eu não volto atrás. Eu vou aí conversar com você, alemão. Beleza.
vamos conversar. Só não volta atrás. E ele sentou assim como você está aqui. Argumentou por que ele não podia mais continuar, né? E que estavam pressionando ele, porque eles tinham certeza que eu ia falir e naturalmente iria mesmo, se não fosse Deus no negócio. Sim. O diferencial meu é só Deus, que pela razão, eles estavam cobertos de razão, mas Deus entrou com o sobrenatural. E não só essa vez, outras tantas. E aí, no resumo da conversa, ele veio para desmanchar o negócio e ele falou: não, tá bom, alemão, faz o seguinte, pega minha 10% pra você. Opa, numa conversa eu ganhei 10% de graça no nome de Jesus. Aí, glória a Deus. Meia, né? E na razão ele queria dividir a responsabilidade. Mas uma semana depois, quis desmanchar de novo o negócio. E a mesma conversa, a mesma resposta. Falei, cara, eu não volto atrás. Ele queria se livrar da empresa. Se livrar. Ele queria se livrar da empresa, do problema, porque eles tinham certeza que você era a pessoa que ia ser o responsável pela empresa quebrar. Né? Eles queriam... se eu quebrasse, estava bom para eles. Porque, puxa... Claro que eles queriam. Tirava rápido nas pernas. A jereba velha, dava para eu vender e pagar a tinta do imóvel para pintar e entregar. Ou seja, sei lá, enfim. E aí ele chegou diante de mim e falou, alemão, tá desfeito, que não sei o que. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu dei minha palavra. Eu não volto atrás. E aí uma coisa, Washington, nunca retroceda da bênção que Deus te deu. Nunca retroceda daquilo que Deus falou para você. É Ele que falou. Você tem convicção, cara? Não importa com quem você tem que lutar. Não importa a barreira que você vai ter que transpor. Fica firme, meu irmão. E então Deus vai te honrar. E foi isso que eu fiz. Fiquei firme. Eu sabia que era Deus no negócio. Eu não voltava atrás. Acabou. E aí... Lembra da chácara que Deus me deu a troco da CGzinha? Da espingarda, os 3 cartuchos de bala vazia? Falei, cara, você não quer essa chácara nos seus 50%? Ele nunca nem foi lá ver. Não tinha nem escritura. Só tinha os papéis de compra e venda. Ele falou, tá aqui pra mim, alemão. Tudo é seu agora. Pô, 100% da empresa. 100% da empresa. Eu e da minha filhada esposa. Ou seja, Deus é tremendo. Toda vez que você tiver a direção dele, meu irmão, vai firme nisso. E isso aconteceu há 20 anos, né? Isso aconteceu há 20 anos, é verdade. Isso você está tendo a oportunidade de contar isso para nós. Que legal. E o que mais que aconteceu aí depois que você conquistou a empresa? Conta um pouquinho rapidamente como é que está a empresa hoje. A empresa é uma benção, eu amo aquela empresa. Eu passei por perrengues particulares, de perdas, isso me desestruturou muito e eu estou me reerguendo. Né, emocionalmente, enfim, vários processos. Sempre firme no propósito. Nunca deixei de Deus. Hoje já depois daquele processo todo, eu nunca abandonei Deus, né? Eu já era convertido. Hoje eu pastorei uma igreja ali no Santo Eugênio. Hoje você é pastor? Sou pastor. Legal. A igreja metodista voluntário, né? Amo aquele lugar. Chama a igreja metodista Betaville. Pensa num povo que eu amo e foi extremamente responsável por eu estar de pé hoje. Que eles me acolheram, me sustentaram, me amaram, né? E pensa num povo que é minha família, né? Meu sustento aqui na Terra. E assim, nesse processo todo, a empresa vai bem. Quantos funcionários você tem hoje? 10 funcionários. 10 funcionários. Ela, através da empresa, outros milagres, Deus me fez conquistar a esquina, né? Outros 2 terrenos. A empresa ela é alugada, todavia, um prédio e a casa que eu moro, mas ela me deu uma esquina, que aí é um ponto estratégico. Você conquistou Comprei a esquina, né? Dado por Deus também, foi um milagre que Deus fez. Na mesma estratégia. Quase. A linha é a mesma. Você quer ser bem sucedido? Usa essa chave. Sempre que você for conquistar algo, ou quiser algo, achar que aquilo é bom para você, põe diante de Deus primeiro. Se for bom, vai vir no seu colo. Deus vai preparar e você vai ser bem sucedido. Se não for para ser bênção na sua vida, não vai acontecer. E sabe quando que a gente se ferra? Quando a gente insiste em fazer algo que Deus não está querendo. Aí a gente quebra a cara. E eu quebrei muitas vezes a cara, mas muitas vezes. Eu mesmo peão, voltando lá atrás. Peão
peão, eletricista, trabalhando em uma empresa, engraxando a mão. Mas eu consegui juntar 60 cabeças de gado. Peão, eu comprava uma vaquinha que ia parir, eu comprava uma vaquinha e meia, não que eu cortava no meio, mas eu pagava metade de uma bezerra, depois juntava a outra metade juntei 60 cabeças. Mas eu não conhecia esse segredo de pôr na mão de Deus as coisas. E sempre no propósito de comprar fazenda, né, eu fazia um negócio aqui, de repente eu perdia tudo. Tudo legal. Aí vinha alguém, não, vamos fazer tal coisa, eu acreditava, fazia um mau negócio. E fazia desmoronava. Né? Então, esse sonho da fazenda desde a infância, ele só foi possível quando eu aprendi a pedir as coisas para Deus e descansar nele e esperar que ele preparasse. Você me disse uma frase que me tocou muito, que toda vez que você quer algo, primeiro buscai ao reino do céu. Me explica isso. Você sabe muito mais do que eu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não vim para Deus para obter as coisas. Eu me apaixonei por Deus. E por acaso, ele me deu todas as outras coisas. Ele me deu as 2 fazendas, ele me deu a empresa, ele deu a esquina do lado, ele me deu os veículos. Tudo que eu tenho foi dado por Deus, mas não porque eu vim para Deus barganhando. Não, eu vou para Deus e aí o Senhor me dá tal coisa em troca. Não. Né? Foi no tempo dele. Na verdade, assim, foi buscando sempre a Ele. Quando você se apaixona por Deus, de verdade, é muito mais íntimo do que você se apaixonar por uma namoradinha. E você só quer estar com ela, só quer conversar com ela, só quer diuturnamente estar junto, não é por aí? Cara, quando você se apaixona por Deus, Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza e eu me apaixonei por esse Deus. Sabe por quê? Você conversar com Deus e Ele te responder, Ele te mostrar, e aí volta e meia Deus faz isso comigo, Ele mostrar o que está dentro da pessoa e aí você poder ajudar. Deus várias vezes usou minha vida para curar. O mês passado agora, né, Deus me levou a uma UTI, o cara tá desenganado, o irmãozinho Renan, se não me engano, desenganado, ia morrer naquele dia. E eu pedi uma chance para ele que ele se reerguesse dali, para que eu desse o recado que Deus tinha posto no meu coração e ele ouvisse e tomasse uma atitude. Você sabe onde é que esse homem tá? Estava desenganado, já tem 2 meses isso, tá lá em Dourados, recebeu alta. Legal. Foi curado. Eu sou apaixonado por esse Deus. Eu comentei antes de vir para cá com meu pai, né? Meu pai é pastor também. Aí também. Pai que me adotou, né? O Adoniran de Paula. E ele falou assim, faz uma pergunta para ele que eu acho interessante. E eu tenho essa responsabilidade de perguntar para você, que ele é meu mentor espiritual, né? Ele falou assim, pergunta para ele, como que é possível conciliar na prática a fé, que ela é abstrata, né, com a realidade que ela é cruel? Como é que é possível? Em primeiro lugar, se você conhecer a palavra de Deus, essa resposta é natural. Porque assim, me fala um homem, um herói da fé, que não teve que agir contra as circunstâncias, que é a realidade cruel que você está colocando. Se você for analisar, os homens, os heróis da fé, todos, sem exceção alguma, em algum momento da vida deles, eles tiveram que tomar uma decisão e não ser guiado pelas circunstâncias, e sim por aquilo que Deus tinha posto no coração. Então tá aí tua resposta. Deixa ser guiado por aquilo que Deus te fala na palavra dele. E quando você se deixa ser direcionado pela Bíblia ou pela palavra do Senhor, e fora os adendos, né, que ele vai te mostrando, os telões que vão aparecendo, as aparições dele na sua vida, algumas coisas extraordinárias. Fora isso, tudo aquilo que está implícito, escrito na palavra, ele não é só pedir, garante. Você tem que estar também preparado para ouvir os sinais. Sim, uma vez que você sabe, né, o que é e não é da vontade de Deus através do conhecimento da Bíblia, tudo que vier fora desse contexto, você rechaça, recusa. Agora, tá ali, por mais doido que pareça,
vai em frente, que Deus vai estar honrando aquilo. Ô Júlio, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, seja homens e mulheres, Sim. Sejam empreendedores ou não, sejam pessoas de fé. O que a fé pode fazer na vida deles e como ele busca essa fé aí para ter essa conexão que você teve com Deus. Eu vou usar de uma visão que Deus me deu antes do tempo da pandemia. Deus mostrou antes, durante a pandemia e depois. E nessa visão, Deus me dava uma direção. Pessoas morrendo, um tremendo tempo de muita depressão e muita tristeza na face da terra. Isso é o pós-pandemia. E Deus me deu a direção. Sabe qual? A água da vida. Então, assim, Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que eu poderia deixar de mensagem para esse povo de hoje, e para mim, inclusive, né, que está vivendo em tempos tão áridos, tão ásperos? Busca o Senhor Jesus de todo o seu coração. Entrega a sua vida, a sua alma, as suas decisões na mão dele, que ele vai cuidar de ti. E aí ele vai te sustentar, né? E a palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se convertesse, me escutasse, se convertesse dos seus maus caminhos, eu viria de pronto, abateria os seus inimigos, sararia sua terra, o sustentaria com trigo mais fino que o mel que escorre da rocha. Esse é o desejo de Deus, nos cuidar. Ele nos ama, Washington. Ele te ama, ele ama essa equipe linda, abençoada que está aqui. Cara, ele nos ama. A relação dele para conosco é de um amor infindável. E quando eu entendo isso, que eu sou amado de Deus, é natural você amar também ele. E então, meu amado, independente das circunstâncias que você viver, Deus vai te sair ou te fazer sair de cabeça erguida delas. Legal. Porque você é mais do que vitorioso. Esse é o ponto. E é isso. Gratidão aí pela sua contribuição. Para você que acompanhou o podcast Amigos e Negócios, essa foi mais uma contribuição de um empresário que utiliza da fé para poder prosperar, para poder gerar emprego, sustentar a sua família e sustentar a sua vida pessoal. Este canal tem esse propósito de trazer empresários, empreendedores e profissionais liberais para contar suas histórias, para poder inspirar você aí que está nos assistindo através das histórias deles. Esse é o propósito. Eu também tenho esse propósito que Deus me deu, através da comunicação, levar essa mensagem através das pessoas iluminadas que sentam aqui nessa mesa para contar suas histórias, que um dia você possa aplicar isso no seu dia a dia. Um beijo no seu coração e acompanhe aqui o nosso podcast. E se você tem algum comentário a fazer sobre este programa de hoje, sobre fé e empreendedorismo, faz esse comentário aqui embaixo e também diga aí qual é o próximo programa, qual é o próximo entrevistado que você quer ouvir, qual é o tema que você quer ouvir aqui embaixo. Eu e minha equipe vamos comentar e interagir com você. Até o próximo programa, Amigos e Negócios.